Então vamos lá, gente, chegando então na quinta lei natural, as leis de Deus. E agora parece meio contraditório, né? Porque no vídeo passado, no nosso estudo passado, a gente falou sobre conservar, né? A lei de conservação. E aí agora a gente vem falar sobre a lei de destruição. Parece totalmente oposta, né? Totalmente contrária uma coisa da outra. Mas não, elas se complementam, a gente vai ver. Bom, nós temos o nosso corpo e a gente viu no último vídeo que a gente tem que preservar, que a gente tem que cuidar dele. Mas se tem alguma coisa que é certa no nosso planeta é que todos nós morreremos, né? Que o nosso corpo físico vai se desgastar naturalmente. Por melhor que sejam os cuidados que a gente tenha com ele, ele vai se desgastar, né? Isso aí é fato, né? Então não adianta nada eu conservar? Não, porque se eu não conservar, eu vou ali com 30 anos estar com uma máquina ferrada já, né? E aí, como é que eu vou chegar lá aos 80, aos 90, cada vez mais a expectativa de vida aumentando, né? Então, não é por aí, então, tá, gente? A gente precisa preservar para que a máquina dure o tempo que Deus determina, tá? E a gente vê, né, na literatura espírita que muitas vezes esse tempo pode ser até aumentado, né? Se a máquina estiver boa. Então, tem que cuidar do corpo, tá? Então, a lei de destruição vai trazer esse inevitável fim, né? A máquina humana, nosso corpo físico, vai se terminar. Mas ela não afeta o espírito. O espírito segue firme e forte aí no caminho da evolução. E naturalmente também a gente vê outras coisas da natureza que passam por essa lei da destruição, né? A gente vê aí desgraças, né? Terremotos, furacões, várias questões naturais, né? Que fazem parte da renovação do planeta. Então, às vezes é necessário haver um processo de destruição para que venha uma nova etapa, né? Para que a evolução aconteça. E aí, o livro dos Espíritos nos traz que esses grandes flagelos da humanidade, a gente pode incluir aqui a pandemia, né, que a gente está vivenciando, elas servem para fazer com que a gente evolua mais rápido, que a gente atinja o nosso objetivo evolutivo de forma mais rápida. Porque conforme a gente viu aqui já, quando a gente falou sobre a lei de adoração, que as dificuldades nos fazem nos movimentar, né? A gente viu aquela história do Cascão lá, que teve que fazer um novo carrinho às pressas, que precisou da ajuda de toda a turma e fez um carrinho muito melhor do que ele tinha. É a mesma coisa, né? Então, às vezes a gente tá muito acomodado na nossa vida, tá tudo muito tranquilo, muito fácil, e a gente não progride mais. E aí vem alguma coisa que nos desacomoda, que nos faz sair do lugar, né? Por isso, lembra que a gente falou lá nas preces que a gente tem que rezar e agradecer pelas coisas boas que nos acontecem, as coisas ruins que deixaram de acontecer e também pelas coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia? Pois é isso, né? As coisas que a gente acha que são ruins pra nós hoje, na verdade são aquele remédio amargo, né? Aquele remédio que tem um gosto ruim, mas que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, claro que ninguém gosta de passar por momentos difíceis, né? Porque a gente tem a nossa visão aqui muito material, a gente pensando hoje, na nossa vida terrena, né? Mas o que é uma vida terrena para a eternidade, né? É um segundo, um instante, né? Então, se ele está vindo, essas coisas mais negativas vêm para que a gente evolua, a gente tem que agradecer por elas também e estar preparada para esses momentos, né? Então, a gente tem que estar preparada para a morte, não só para nossa, né? Para como dos nossos entes queridos, a esses momentos de flagelo, dificuldade, de dor e de sofrimento. Saber que sempre depois da tempestade vem o lindo arco-íris, né? Então, se estamos passando por momentos de tormentas, lembrar que ali, logo após, vai vir os momentos mais calmos, mais tranquilos e que a gente vai colher o fruto desses momentos de maior dificuldade. Bom, gente, rapidamente então que eu separei pra gente conversar, né? Sobre a guerra, né? Que
é uma coisa super negativa, a gente sabe, mas que não havendo a condição de nós seres humanos evoluir através do amor, às vezes é necessário a dor. Às vezes, quase sempre, né? A gente escolhe, infelizmente ainda, a dor, né? Então, a gente tem que aprender da forma mais difícil. Então, claro que quem provoca a guerra, principalmente em benefício próprio, por seus interesses, seu orgulho, sua vaidade, vai precisar de muitas encarnações aí para conseguir ajeitar suas contas, né? Mas Deus aproveita esses momentos para que a gente possa evoluir também, né? Então, coisas que são ruins são usadas para que a gente possa ter uma evolução aí um pouco mais rápida, assim também como as doenças, né? O assassinato, né? Claro que sempre que a gente tira a vida de uma pessoa é uma coisa negativa, uma coisa ruim, né? Se premeditado for, pior ainda, né? Com relação à guerra, se eu tiro porque eu não tenho escolha, porque eu estou lá entre a minha vida e a vida de outra pessoa, isso pode acontecer em outros momentos da vida que não seja na guerra também, bom, isso vai ser julgado, né? Mas se eu puder preservar a minha vida sem tirar a vida de outra pessoa, melhor ainda, né? Esse capítulo fala também do duelo, né? Que coisa mais patética, né? Agora, graças a Deus, a gente já tá se livrando, né, dessas coisas ainda. Mas é patético, né? Com a honra, com a morte, né? Então, aquele que sabe que é mais frágil, que tem mais chance de ser morto e propõe um duelo, aceita um duelo, ele tá cometendo um suicídio. Aquele que sabe que tem mais condições de ganhar e vai confiante que vai ter a vitória, ele vai cometer um assassinato. E se mesmo que estejam em condições iguaizinhas de ganhar e de perder, vão estar cometendo um suicídio e um assassinato, botando a sua vida em risco. Então a gente não pode colocar a nossa vida em risco desnecessariamente. Mas aí tem aquelas histórias lá de pessoas que encararam perigos, né, para ajudar outras pessoas, às vezes até perderam a sua vida nesse processo. Se elas foram com esse intuito de auxiliar o outro, de preservar a vida do outro e não querendo perder a sua vida, ótimo, né? Deus vai valorizar esse ato bom dela, né? Agora, se eu acho que a minha vida não vale nada, então se eu perder minha vida não dá nada, não é um suicídio também? É isso aí que a gente tem que pensar, gente. O temor da morte é natural, né? A gente tem essa intuição da morte para que a gente preserve a nossa vida, né? E quando a gente quer se livrar da nossa vida através do suicídio ou se colocando em situações de perigo, né? A gente deve reavaliar, né? Reavaliar por que a gente está aqui. A gente está aqui para evoluir, para aprender, para nos melhorar. Estamos na escola. Sair da escola vai nos fazer pessoas melhores? Acredito que não, né? Nós vamos ter que voltar, vamos ter que repetir o ano. Então que a gente possa aproveitar esse momento que a gente está aqui para evoluir o máximo possível, conservando o nosso corpo para que ele viva o máximo possível dentro do que Deus propôs para nós, né? O tempo necessário que Deus propôs para nós, e no momento oportuno aí a destruição acontecerá. E aí outra questão importante pra gente finalizar, que nosso tempo já tá se indo, outra questão importante assim que eu lembrei, assim, que fala no livro, é desses grandes desastres, morre muita gente, né? E muita gente boa, né? Por exemplo, agora a gente teve a pandemia. Não foi só pessoas ruins ou pessoas desinformadas, pessoas que estavam lá anti-ciência, né, anti-vacina, que perderam a vida. Não. Foram médicos, foram cientistas, foram pessoas que lutaram bravamente para auxiliar a vida dos outros, né? E aí a gente pode levar para outros campos, né, de acidentes, que a gente vê várias pessoas falecendo. Será que todas elas eram pessoas que precisavam aprender, fizeram coisas erradas na outra vida? A gente não tá aqui para julgar ninguém, gente. A gente não tá aqui pra ver, fulano morreu por isso, porque precisou passar por isso, porque na outra vida fez tal coisa.
Deixa Deus julgar, deixa Deus determinar quem deve morrer, quem deve viver, né? Nós não temos na nossa mão esse direito de a pena de morte, por exemplo, que é outra coisa, né, que a gente comenta aqui nesse capítulo, de saber quem é que tem que perder a vida e que horas isso deve acontecer, se é melhor estar encarnado ou não, né? Então deixa Deus julgar isso, não nos cabe, né? O fim da pena de morte é uma evolução para nós, né? E dentro dos acidentes, das coisas, dos desastres que acontecem, também essas pessoas que passaram por isso, seja por prova, por expiação, e que acabarem desencarnando por isso, tudo vai depender das suas necessidades e de como elas encararem esse processo da morte, né? Então, veja lá o que a gente falou, lá quando a gente falou da morte, né? Falou sobre o céu e o inferno, que está dentro de nós, o nosso céu, o nosso inferno. Então, se a pessoa pode ser uma pessoa boa e morreu numa situação mais assim, mais drástica, e aí começa lá a achar que está sendo injustiçada, ela vai estar ali vivendo o seu inferno, né? E ao mesmo tempo uma pessoa que precisava passar por aquilo porque realmente tinha ali uma expiação com relação àquele assunto e aceitou de boa, grato por passar por aquilo, já vai. Então, deixamos para Deus avaliar, né? Cada caso, cada desencarne, cada porquê das coisas e a gente ter fé que Deus sabe o que faz e faz o melhor pra gente. Tá certo? Leia o capítulo, cuidando do seu corpinho, né? E aceitando as transformações naturais da vida. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.